Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha reinar nos corações de todos que acompanham comigo a palavra de Deus, através desses vídeos nesse canal. Eu peço ao Senhor que venha abençoar a sua vida com toda a sua família poderosamente. No livro de Amós, no capítulo 7, no versículo 7, glória a Deus, a visão de Amós do prumo. No versículo 7 diz assim: mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel, e nunca mais passarei por ele. Glória a Deus, aleluia. E no capítulo 8 diz assim: o Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que aqui um cesto de fruto do verão, e disse: o que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me diz: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por adiante nunca mais passarei por ele. Confirmação. E no versículo 11 do capítulo 8, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O que eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra: o Senhor Deus, o Deus do céu, Deus vivo, todo-poderoso, que fez tudo o que há, Ele está dizendo agora para mim e para você: o Senhor, Ele está com as mãos estendidas sobre o povo na terra. A palavra do nosso Deus fala que nos finais dos tempos, há tempos trabalhosos, há tempos difíceis, e a palavra do nosso Deus afirma que muitos apostatarão da fé por dar ouvido a espíritos enganadores. Espíritos enganadores, que eu quero dizer, não é só o inimigo usar pessoas do engano para poder te enganar, não. Espírito enganador, ele engana qualquer pessoa. Se não vigiar, ele vai falando ali e a pessoa vai obedecendo. E isso que eu estou dizendo, o que eu quero dizer, é para você que conhece, que já conhece a palavra de Deus, já conhece os mistérios de Deus, já fala no nome do Senhor, prega a palavra de Deus, fala que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele cura, que Ele liberta, e que a salvação é Ele, mas o inimigo, ele quer enganar esses mesmo. Ele quer enganar ali jogando uma seta e a pessoa acolhe aquela seta. E o inimigo interte aquela pessoa com qualquer distração. Ele inventa qualquer coisa. Ele inventa até coisas com o nome de Deus. Até mesmo um vídeo ou um fio qualquer, só para poder roubar a primazia de Deus. Então nós temos que estar atentos, nós temos que estar alerta, nós temos que estar vigilante todo o tempo das nossas vidas. Por isso eu quero dizer para você, você que está de pé, se cuide para que não caia, porque o cair é muito fácil, mas para levantar é só Deus, e através de muitas orações e muita humilhação. E a palavra do nosso Deus, ela fala aqui sobre a vinda do Senhor. E Ele vem com muitos sinais. A palavra do nosso Deus fala que aquele que for prudente, ele guardará em silêncio.
porque naquele tempo será mal. Está escrito nesse livro de Amós, no capítulo 5, no versículo 13. Portanto, o que for prudente guardará em silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. No versículo 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Então nós temos que estar buscando somente o bem, somente a verdade, para que o nosso Deus Todo-Poderoso está nos livrando do mal. Porque o engano está aí no mundo. E a palavra de Deus fala que o engano, a mentira, é do diabo. Jesus falou bem claro com os judeus no livro de João, no capítulo 8, no versículo 44. De pessoas que diziam que tinha um Deus no céu, mas eles desobedeciam a palavra de Jesus, não sabendo que Jesus estava falando do próprio Deus. Que ele estava na terra como homem, mas o Espírito de Deus estava ali na vida dele. Porque o Espírito Santo é Deus, que é o único Deus verdadeiro, um só Deus, um só Espírito. E eles não queriam entender a linguagem de Jesus. Jesus falou: eu vim para salvar. Qualquer que guarda a minha palavra nunca morrerá, nunca verá a morte. Eles blasfemavam de Jesus. Falavam: uai, mas os profetas morreram, Abraão e os profetas morreram, agora isso aí dizendo que nunca verá a morte, mas Jesus estava falando da morte espiritual. A pessoa não morre espiritualmente, mas sim brota uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele vai viver, ter vida verdadeira aqui na terra, para que quando partir daqui estará com o Senhor. Por isso ele diz, o caminho, a verdade e a vida. Mas quando ele falou assim, Abraão e os profetas morreram, como é que isso aí está dizendo? Jesus falou assim: Abraão, ele alegrava por me ver. E eles disseram assim aí, ó, tá vendo? Esse aí não tem nem 50 anos e tá falando que viu Abraão, que Abraão viu ele. Olha bem, que ele viste Abraão. Então Jesus diz assim para eles: na verdade eu te digo que ainda antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8, no versículo 57, por aí, 58, a palavra do nosso Deus afirma. Então Jesus estava tendo esse povo como mentiroso. Falava de Deus, mas negava a Deus com a verdade. Negava, rejeitava a verdade e ficava com a mentira. Então a palavra do nosso Deus, ela afirma aqui nesse capítulo. Glória a Deus. Então o Senhor, ele apareceu para Amós sobre um muro levantado a prumo, quer dizer, estava levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Então ele diz para Amós: o que vês, Amós? Ele diz: um prumo. Então o Senhor diz assim: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. E está chegando agora. A gente vê que já chegou esse dia. Olha como que está a tribulação nessa terra. Esse prumo que Deus está dizendo espiritualmente é as tribulação, é os problemas da vida, é as tempestades. E isso é para se chegar ao Senhor. Olha bem aqui no capítulo 8, no versículo 11. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que enviarei fome e sede. Mas não é fome de pão e nem sede de água.
mas é de ouvir a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você, você que está passando por um momento tão difícil, tão complicado, quem sabe você tem pensado assim, no meu problema não tem mais jeito. Às vezes não é com você, mas é com o filho, ou uma filha, ou um neto, ou uma neta, ou o marido, ou a esposa, ou pai. Quem sabe você, ou vizinho, ou quem seja quem for. Eu quero dizer para você, ou enfermidade, às vezes uma enfermidade que a medicina já falou que não tem jeito, e você pensa que é o dinheiro que vai resolver o seu problema. E quem sabe você está achando que o dinheiro vai resolver, que o dinheiro vai comprar um remédio, um remédio caríssimo, e que esse remédio vai salvar a sua vida. Mas o Senhor está dizendo, qualquer que tentar salvar a si mesmo, perdê-la-á. Qualquer que achar que o dinheiro salva, que é o remédio que cura. Os remédios nós tomamos, sim, nós obedecemos à lei na terra. Nós obedecemos, nós fazemos os tratamentos direitinho, os exames direitinho, tomamos o remédio que o médico passa, mas crendo que é o Senhor que é a cura, que é o Senhor que usa a mente do médico para passar o remédio certo. Se não for o Senhor, nada, seria nada. A palavra do nosso Deus fala que sem Ele nada podereis fazer. Tudo em vão. Então por isso a gente vê tantas pessoas deixando tantos bens, pessoas novas indo embora, porque confia nas coisas que são do baixo. E a palavra do nosso Deus fala, chegou o momento. Chegou a hora de pensar nas coisas que são de cima e não nas que são do baixo. Porque o nosso Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e um socorro bem presente. Nós sabemos que só Ele é a ressurreição e a vida. Nós sabemos que só Ele é a solução de todos os problemas. Então você que está passando por esse momento tão complicado, eu quero dizer para você, Jesus é a solução desse problema. Jesus resolve o seu problema. Então a confirmação está em várias passagens aqui, que vem dias, olha bem, no livro também de Zacarias, no capítulo 14, fala, eis que vem dias, diz o Senhor, em que os teus despojos se repartirão do meio de ti. E nós temos que entender que só Ele é Deus. Só Ele é Deus. No versículo 9 afirma. Então, a palavra do nosso Deus fala que no versículo 8 de Zacarias, capítulo 14, no versículo 8, que acontecerá que o povo vai correr, andar de um lado para outro, e vai ficar sem saber o que fazer. Mas o Senhor, Ele diz, Ele é o Senhor da glória e Ele é a solução do seu problema. Então no versículo 9 fala, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, um será o seu nome. Todos vai ter o conhecimento. A palavra do nosso Deus fala que toda a terra será cheia do conhecimento de Deus. Então chegou o momento de buscar o Senhor. Entra na presença do Senhor. Começa aí, lê a palavra de Deus na sua casa. Eu creio que você tem uma Bíblia dentro da tua casa. Abra a Bíblia e começa ali a examinar as Sagradas Escrituras. O Senhor diz, examinai as Sagradas Escrituras e procurai ter dela a vida eterna. Porque é Ele que fala, é Ele diz assim, é eu que testifico. É Ele que testifica, a palavra é Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nenhum outro há salvação.
a não ser Ele. Atos capítulo 4, versículo 12. Abre o teu coração para o Senhor. Confia somente nele. Confia somente nele e nos ungidos do Senhor, que o Senhor tem levantado também na terra. Pessoas de fidelidade, que prega a palavra da verdade, não distorce a palavra de Deus. Porque Deus, Ele levanta pessoas para ajudar. Assim como Ele levantou o povo no passado. Assim como Ele foi na vida de Abraão, assim como Ele foi na vida de Moisés, na vida de Jacó, assim como Ele foi na vida de Elias, Eliseu. Assim como Ele foi no Novo Testamento, os homens ungidos do Senhor, Paulo, Silas, Pedro, João, que aonde que eles passavam, as bênçãos aconteciam, os milagres, não era de fingimento, não era enganação, não era coisa de perdição, não é coisas incontaminadas. Não, coisa santa, homem santo do Senhor, que aprendeu do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, não é do inimigo não, mas do Senhor. Então eu quero dizer para você que Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo. E Ele usa pessoas para te ajudar, para falar com você, dar ouvido à voz do Senhor. Quem sabe você tem dado ouvido palavras que não é do Senhor e está passando por um momento complicado. Mas eu peço você que ouve essa palavra e guarda no teu coração. Não faça como aquele povo que foi destruído porque lhe faltou conhecimento, rejeitou o conhecimento. O povo no passado que foi destruído. Porque tem o povo que o Senhor guardou e o povo que foi destruído porque rejeitou e ficou continuando fazendo mal cada dia para o pior. Então peço você que faz o bem. A palavra do nosso Deus fala aqui. Faz o bem e não o mal. E o Senhor diz assim, eis que eu estarei convosco todos os dias. Peço você que se inscreva nesse canal, ative o sininho todos para você não perder nenhuma notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Envie nos seus contatos, seus amigos, seus parentes, faça essa mensagem chegar a outras vidas. E assim você receberá as bênçãos do Senhor, porque você está fazendo a obra, você está evangelizando a palavra de Deus. E todas as bênçãos virão sobre ti. É promessa do Senhor. E não deixe de dar um joinha para fortalecer esse canal. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu agradeço o Senhor por tudo, agradeço o Senhor pelas bênçãos, pelas misericórdias, agradeço o Senhor pelo fogo de vida, agradeço o Senhor pela saúde, agradeço o Senhor por essa oportunidade, Jesus. Agradeço o Senhor por essa vida que acabou de ouvir a palavra e está recebendo a oração. Então, com providência nas causas dela, nas causas dele, Senhor. Cada um, Senhor Jesus, tem algo, meu Deus, uma causa para que o Senhor resolve, Pai. E sabemos que só o Senhor que é a solução desse problema. Então, Senhor Jesus, faça a sua obra. Faça a sua obra, Jesus. As vidas que está enferma, Pai, seja curada. As vidas que está nos vícios, meu Deus. E ouve, meu Deus, a oração e queira ser liberto, que elas sejam libertas. Porque o Senhor diz na tua santa palavra que o querer e realizar é do Senhor, mas as vidas têm que ter a vontade, Pai. Oh, meu Pai querido, ajuda as vidas a ter vontade, meu Pai, de ser libertos, de ser transformados, de ser vencedores, ó Pai. Pai querido, faz a obra, Senhor. Acalma a tempestade, acalma o mar, meu Deus. Nessas vidas, Senhor Jesus, que está passando por um momento complicado. O Senhor é aquele que endireita tudo, Pai. Tua palavra está bem clara que o Senhor faz as coisas tortas, direita, as trevas, o Senhor faz luz perante os que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Então peço ao Senhor que faça esse milagre e que todos que está ouvindo, está acompanhando,
comigo, diga sim, junto comigo, eu creio e recebo a minha bênção. E recebo cura, recebo libertação, recebo transformação, a paz do Senhor na minha vida, na vida dos meus filhos e todos os meus familiares, em nome de Jesus. Amém.